Olá, colega dentista, boa noite. Finalizei os atendimentos agora, ainda tô de touca, jaleco, cantinho ainda um pouquinho bagunçado, mas não poderia deixar de estar aqui hoje. Durante a semana eu recebi dúvida de uma colega dentista sobre qual que seria o procedimento ideal, como abordar, como planejar situações em caso de fratura dental e qual que seria a melhor conduta de acordo com tanto de dente que foi perdido. Ela estava com um caso clínico e estava na dúvida se ela fazia uma coroa total, se ela tentava fazer uma faceta em resina, uma restauração direta por conta da fratura do dente, tá? E eu prometi a ela que hoje na live eu ia usar esse tema para ajudar e eu sei que ajudando ela eu posso contribuir com outros colegas, tá? Então vamos lá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque o trauma dental, a fratura dental, ela é uma ocorrência muito comum no dia a dia do nosso consultório, né? É uma urgência. E às vezes o paciente pode até não estar sentindo dor naquele momento, igual uma dor de canal. Mas o comprometimento, a dor emocional desse paciente, isso a gente tem que considerar. Então vou deixar salvo aqui o nosso tema, eu sempre gosto de deixar fixado aqui. Nós vamos falar sobre fratura dental. Gente, hoje a nossa live vou fazer assim, com bastante tranquilidade, sentadinha aqui na cadeira do paciente, porque hoje o dia foi extremamente corrido. Hoje eu atendi pela manhã na pediatria com vários procedimentos. Quem acompanha sabe que eu sou cirurgiã dentista, sou odontopediatra, faço bastante cirurgias lá e além do consultório adulto. Então, tem dia que aí no finalzinho que não, hoje a live eu não vou deixar de fazer, não vou fazer aqui, ó, sentadinho, tô aqui, até eu vou testando, gente, que a cadeira do meu paciente aqui é bem confortável. E o tema de hoje, desse de fratura, eu vou até colocar aqui, porque eu até coloquei uma forma muito interessante, que foi a dúvida que ela colocou. Até coloquei no nosso story de hoje, acabei de colocar para a gente conversar um pouquinho. Então, qual que seria o procedimento ideal para cada modelo de fratura? Claro que a fratura dental, ela pode comprometer só o esmalte, como a gente vê na primeira imagem, o esmalte dentina com exposição pulpar, esmalte dentina, exposição pulpar e um comprometimento maior. E eu sei que no dia a dia clínico pode acontecer dúvida de qual que é o melhor procedimento para cada um desses fraturas. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Boa noite, Tony. Boa noite, Francine. Boa noite, André, Elane. Ei, Carol. Tudo bem, Carol? Olha só, Carol é a nossa aluna aqui do Dentista Confiante. E é muito importante a gente pontuar essas situações de fratura. E eu sempre gosto de fazer um comparativo, que tem situações em que a fratura, por exemplo, igual tá na imagem 1, a fratura de um dente permanente, um incisivo permanente, a borda incisal, uma fratura de esmalte, a gente é tranquila, reconstitui, faz uma resina. Uma fratura de esmalte envolvendo, uma fratura dental envolvendo esmalte e dentina, também o procedimento ele tem mais clareza pra gente. Eu sei que normalmente acontece envolvendo um ângulo, o ângulo, normalmente o ângulo mesial desse incisivo, a gente consegue perceber com muita clareza que uma reconstituição ali com resina vai ser o suficiente, vai nos ajudar, vai entender estética, função desse paciente. As complicações maiores começam a surgir quando a fratura é esmalte dentina com exposição pulpar,
uma exposição pulpar delicada, que a gente vê ali por transparência ou até com sangramento, ou em casos de exposição pulpar maiores ou fraturas lá na cervical da coroa. Será que comprometeu o espaço biológico? Então são em outras condições que a gente fica com mais dúvida. Uma coisa que eu sempre gosto de conversar sobre fratura dental, sobre traumatismo dental-alveolar, é que nos nossos pequenos é mais comum a gente observar luxações. Uma concussão, uma subluxação, uma luxação lateral, intrusiva, né? Que não vai faltar a oportunidade da gente estar conversando aqui sobre isso também. Porque na criança, né, o osso alveolar, o osso medular, ele é muito flexível. Então, quando a criança sofre um trauma dental, uma queda, é comum a gente observar as luxações, o deslocamento do dente do alvéolo. Mas já em pacientes adultos, em pacientes adultos jovens também, é mais comum a gente perceber mesmo o trauma, a queda, levando a uma fratura coronária do dente, uma fratura do dente, como são esses casos clínicos. Me conta aí, gente, é só aqui na minha cidade que aparece muita fratura dental ou é uma ocorrência comum no consultório de vocês também? Enquanto que eu vou puxar algumas imagens desses desenhos que eu fiz aqui pra gente ilustrar aqui bem o nosso conteúdo de hoje. Oi, Patrícia, seja bem-vinda à nossa live. Nosso tema de hoje, Patrícia, nós vamos estar falando sobre fratura dental. Então, como eu comentei com vocês, gente, uma fratura que envolve a borda incisal é mais tranquilo da gente atuar, resolver, né? A gente sabe que se for um dente de leite, às vezes a criança muito imatura, 2 aninhos, 1 aninho e meio, né? Esse dentinho que acabou de nascer, se for só uma fratura incisal, às vezes, pro procedimento só... o Tony tá falando aqui, gente, que o som ficou baixo. Porque eu tô aqui, sabe, Tony, sentadinha na minha cadeira e eu tampei aqui com a mão o fone. Melhorou? Gente, tá todo mundo escutando legal? Ei, Roberto, seja bem-vindo. Tony, põe aí pra mim se o som ficou melhor. Pois você me fala aí se agora tá escutando com mais clareza. A internet aqui eu conferi, tá tudo certinho. Ótimo, obrigada, Tony. Olha só, gente, então a fratura de uma borda incisal é mais tranquilo da gente resolver. E o que eu tava pontuando aqui é que em crianças muito imaturas, novinhas, e que precisam, por exemplo, vamos ser que precise reconstituir, muitas vezes a gente fazer um polimento nessa borda incisal para que não machuque o lábio da criança vai ser mais efetivo do que reconstituir. Mas diferente do paciente adolescente, diferente do paciente adulto, que fazer uma resina para reconstituir vai ser esteticamente, funcionalmente melhor para esse paciente. Existe uma outra situação, vamos abrir aqui, deixa eu abrir um outro aqui, que é o que a gente comentou também, que é em casos, por exemplo, que uma fratura que envolve esmalte e dentina, né? Pegando ali o que é mais comum também, os ângulos proximais. A fratura normalmente, gente, é comum acontecer nos dentes anteriores, principalmente em pacientes que têm um overjet, né, acentuado, tem uma protusão ou que faz práticas esportivas, mas é uma situação, essa igual, por exemplo, que está aqui no desenho, no esquema, também tranquilo da gente diagnosticar. Não, é uma situação, é uma fratura de esmalte e dentina envolvendo o ângulo mesial, a gente reconstitui, também tem clareza nos nossos procedimentos, tá? Sobre o que fazer.
a situação ela começa a ficar mais na dúvida daqui para frente. Quando a gente depara com um incisivo que está com uma fratura de esmalte, dentina, com comprometimento pulpar, uma exposição pulpar, por exemplo. E hoje, a gente já viu, nós já conversamos em outras lives sobre esse assunto, a Associação Internacional de Trauma Dental, ela, com as novas diretrizes, ela é muito conservadora em dentes jovens ou dentes adultos que acontece uma exposição, uma pequena exposição pulpar. Então a gente sabe que principalmente quanto mais jovem esse paciente, maior chance de recuperação dessa polpa. Então, como a gente sabe que os traumas ocorrem muito na faixa etária de 10, 11, 12 anos desses dentes incisivos, com a exposição pulpar, a gente precisa ser conservadores. Então, os capeamentos pulpares vão nos ajudar. Então, um alerta para esse modelo de fratura, onde a gente tem aqui uma fratura que envolve esmalte, dentina, com uma pequena exposição pulpar, mas a gente preserva aí mais de 2/3 de estrutura coronária, a gente precisa ser conservador. Então, realizar ali uma proteção dessa polpa exposta, fazer um capeamento pulpar é extremamente válido, seguindo as diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dental hoje. E aí vem a pergunta que sim, agora sim, começando a responder a pergunta da colega dentista que me perguntou, olha, perdeu 1/3 da coroa, eu faço uma resina ou eu já faço uma endo, pino para adaptar uma coroa? E essa é uma dúvida muito comum. Então, em situações, conta aí para mim, gente, essa situação, por exemplo, onde a gente tem um dente permanente que num trauma dental, numa fratura, perdeu cerca de 1/3 da estrutura dental e que teve exposição pulpar, qual seria a melhor conduta? Como você poderia ajudar também essa colega? Seria realizando acessando esse canal que já está exposto e realizando pino coroa, fazendo um tratamento mais conservador com capeamento pulpar. Então a gente já conversou que a nova diretriz é capeamento pulpar. Mas aí em segundo plano, eu realizo uma resina? Eu realizo uma coroa? Então é interessante da gente pensar que um paciente jovem ou até um paciente adulto, quanto mais conservador a gente conseguir ser com a estrutura nata, a estrutura dental, e hoje a gente tem os adesivos, os agentes adesivos que a gente consegue devolver estética, função, qualidade a esse paciente, realizando procedimentos mais conservadores e não migrando diretamente para uma coroa. Então, nesse esquema, igual a gente pode observar nesse desenho, a gente optar aí em fazer uma reconstituição com resina, mas a gente fazer como se fosse uma faceta, ou seja, essa nossa resina vai compor também a parte vestibular, dando mais resistência, mais estética, vai ajudar a durabilidade e a resistência desse dente. Então, a gente vai realizar um procedimento mais conservador. Na polpa exposta, a gente vai colocar aí a parte do capeamento, mas a gente vai realizar uma resina, reconstituir a anatomia do dente, mas colocar o que eu chamo dos nossos garantidores, que é fazer a resina estendida, como se fosse uma faceta, para dar mais estabilidade para essa nossa resina e proteger aí a estrutura dental. Porque tem muito esmalte, a gente consegue fazer um condicionamento aí para dar tranquilidade e resistência para a gente fazer essa reconstituição aí.
Bom, então é muito importante que a gente saiba avaliar quanto de estrutura dental coronária tem preservado pós essa fratura, para a gente conseguir fazer um tratamento mais conservador nesse paciente e resolver de forma rápida, né? O que eu falo, resolutiva, porque uma fratura dental, principalmente em dentes anteriores, pode causar dor no paciente, dor porque eu falo dor física, né? Mas muito maior uma dor emocional desse paciente, que tá aí com o dente quebrado, com a estética abalada, né? Pode estar com sensibilidade. Então é importante que a gente tenha consciência que a gente precisa ajudar esse paciente e que a gente tenha a possibilidade, nesse caso clínico, em realizar um procedimento mais conservador, tá bom? Gente, o som tá tranquilo, a altura tá ok. Tony, acho que agora a internet tá estável aqui. A nossa cidade estava com muita instabilidade de conexão de internet, mas para esses dias parece que ficou mais tranquilo aqui, tá bom? Então, nesse caso, diferente de um caso de fratura, que aí foi a dúvida seguinte da nossa colega dentista, que num caso onde ocorre uma fratura maior, né, com maior comprometimento dessa coroa, comprometendo, como vocês vão ver na imagem, mais de 2/3 da estrutura coronária. Então, ali na região cervical, ficando 1/3 apenas. Então, a gente tem essa situação aqui, ó, onde a gente tem um comprometimento maior da estrutura dental. Então, a gente tem uma fratura que envolve esmalte, dentina, com exposição pulpar, mas uma exposição pulpar ampla. Grandes chances de necrose num dente que o paciente já é um paciente adulto. Então, nesses casos, nós não temos nem estrutura coronária disponível para a gente tentar algo mais conservador, como uma reconstituição em resina. Então, aí sim, nessas situações, a gente precisa, caso esse dente não tenha o canal tratado, né? Acessar o canal, realizar o tratamento endodôntico para a gente conseguir colocar um pino e assim fazer a coroa definitiva desse dente, porque a gente tem uma perda de estrutura coronária mais extensa, onde, ao contrário do caso clínico anterior, em que a gente tinha perda de 1/3 de estrutura dental, nesse caso nós perdemos aí agora 2/3. Então, não tem como a gente fazer algo que seja resolutivo, que dê previsibilidade, segurança desse paciente mastigar, sorrir, quando o dente, nesse caso, tem apenas 1/3 de estrutura dental, tá? Então, nesse caso, a gente precisa acessar o canal que já está exposto, né? Nós precisamos fazer o tratamento de canal, nós precisamos colocar aí um pino e coroa para ajudar e fazer um tratamento que vai devolver função estética para esse paciente, mas também com previsibilidade do resultado. Ei, Janaína, boa noite para você também. Janaína, hoje nós estamos num bate-papo aqui sobre fratura dental, né? Dúvida, assim, principalmente quando tem uma perda coronária maior, de qual que seria o procedimento. Então, eu estava explicando aqui para o pessoal que como é importante a gente ser conservador quando possível e sermos resolutivos quando a coroa tiver uma perda de estrutura maior, como é esse último caso clínico que a gente trabalhou. O que a gente tem que pensar é que sempre a gente precisa dar soluções ao nosso paciente, né?
Então, o paciente que chega no seu consultório, onde que a gente tem uma perda óssea, uma perda de estrutura coronária nesse sentido, em que, como a gente já conversou, não tem como a gente adaptar um dente, reconstituir ali, fazer uma resina, nós temos que ter soluções para devolver naquele momento a estética para esse paciente. Então é onde entra a importância da gente também fazer um provisório imediato. O próprio dente não tem estrutura para segurar, né, esse dente, mas um provisório a gente precisa colocar. E aí vem N ideias de provisórios, né, que a gente já conversou aqui também em outras lives. Fazer um provisório que pode ficar um provisório adesivado aos dentes vizinhos. O que a gente precisa preocupar, e eu sempre gosto de colocar isso, gente, e se nesse caso fosse nós, né, que tivéssemos levado um trauma, perdido um dente, perdido aí 2/3 do nosso dente, buscamos auxílio do dentista, alguma coisa, né, a gente gostaria que fizessem nós para compor aí o nosso sorriso, a nossa estética. Então, toda vez que a gente conseguir imaginar, poxa, e se fosse eu sentado nessa cadeira, igual eu estou aqui agora, se fosse um filho, um pai, o que eu gostaria que fizesse, tá bom? Oi, André, boa noite. Boa noite. Eu devo estar perguntando assim, você tem experiência e bons resultados com recolagem do fragmento fraturado? Tenho, André. Adoro, é uma das coisas que quando o paciente liga em casos de fratura dental, uma das primeiras coisas que eu pergunto é se ele conseguiu achar o fragmento. E aí tem N histórias de fragmento, tá? Uma história interessante assim, que o paciente, eu não acho, foi aqui dentro, foi aqui na minha cozinha, eu não acho. E ele havia quebrado o dente bebendo água na garrafa, no bico assim. Eu falei, eu virei para ele e falei, mas com o que você quebrou mesmo? Com a garrafa? Falou, será que o pedaço não caiu dentro da garrafa? E não é que tava, André? Dentro da garrafa, a estrutura dental, tá? Eu gosto muito, existe toda uma técnica especial, né, de você fazer essa colagem. O importante é que você mantenha o dente hidratado. Eu fiz uma live sobre isso, se você rolar aí lá no YouTube, tem uma live exatamente sobre isso, tá, André? E qual que seria o protocolo ideal para a gente fazer a colagem a partir de um fragmento, tá? Mas tenho sim, tá? Gosto muito de usar a própria estrutura dental porque tem a transparência ali. Agora, claro, André, que tem situações em que a gente não consegue aproveitar o fragmento. Às vezes a fratura ela mostra muitos fragmentos e aí a gente não consegue montar aquele quebra-cabeça ideal, tá? Mas outras situações, às vezes tem ali, igual eu mostrei para vocês, normalmente fratura o ângulo ali, né? O ângulo mesial, a mesial do 11, a mesial do 21. E às vezes você consegue achar o pedaço e ele não encaixa exatamente. Mas se a incisal, o ângulo tiver preservado, ali que você recompõe o restante com resina, mas não deixe de utilizar o fragmento, tá? Porque é muito a estética, o resultado é muito importante. Agora, a dúvida que sempre fica, André, e a sua pergunta foi excelente, porque muitas vezes os colegas relatam que dá diferença na coloração, que o dente, a parte que foi colada, fica esbranquiçada, parece que falta nutriente. Mas isso está relacionado à desidratação desse fragmento antes de você fazer a colagem, tá bom? Consegui te responder, consegui te esclarecer, André? Depois você me fala aí, tá bom? Se a sua dúvida foi esclarecida aí. Ei, Divânia, boa noite. Ei, Isa, ei, Daniel, André, Bianca, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre fratura dental e eu coloquei para os colegas as situações, é uma dúvida, né, que surgiu, pontuei aqui 4 situações
a colega dentista na dúvida, né, de qual a melhor procedimento para cada tipos de fratura. Na verdade, o modelo 1 que ela pontuou, que seria esse de uma fratura incisal, né? É tranquilo de resolver, isso aí fica bem fácil da gente fazer o diagnóstico e pontuar o tratamento, mas a dúvida maior em relação à fratura vem quando a gente tem fraturas maiores, como é o caso desse desenho esquemático. Eu adoro montar aula desenhando, tá? Então, várias vezes vocês vão ver, porque a gente tem o hábito de desenhar ou no quadro ou no papel, explicando ali para o aluno. Eu acho que o desenho ajuda muito a gente visualizar a situação que está acontecendo, tá? Nesse caso de fratura aí. Mas são os casos, gente, onde de fratura coronária, né, que a gente fica com mais dúvidas aí. Hoje eu tô aqui sentadinha na minha cadeira, foi um dia de bastante atendimentos. De manhã eu estava na pediatria, hoje agora à tarde aqui, mas toda terça-feira às 20 horas eu gosto de estar aqui compartilhando conhecimentos, ajudando vocês, colegas dentistas, porque as dúvidas que eu trago aqui são dúvidas do nosso dia a dia clínico, e fratura dental, urgências, né? Trauma dentoalveolar é esse que chega aqui, ó, no nosso corredor com muita frequência, tá bom? André, fico feliz de ter contribuído, de ter te explicado aí direitinho. Qualquer outra dúvida, gente, dúvidas, sugestões, essa dúvida de hoje foi uma dúvida que uma aluna enviou, e muitas dúvidas que me enviam no direct eu também consigo jogar na live, porque é o que eu sempre falo: a dúvida de um colega é a dúvida de muitos, tá bom?